Minha amiga, graça e paz. Quero partilhar contigo uma palavra que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O livro de Hebreus tem como propósito, ele fica expresso logo no seu início, encorajar os cristãos a não se deixar abalar, a não se desanimar diante de nenhuma circunstância, a não ter uma postura de fé menos radical, no bom sentido. No sentido de que nós precisamos nos apegar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, nas promessas de Deus que já temos vivido por meio da fé de Cristo Jesus, e tomando essas promessas para nossas vidas, nos mantermos focados no nosso caminho de serviço ao Senhor. Então, já partindo para o final do escrito, o autor de Hebreus, no final desse capítulo 12, antes de trazer instruções mais práticas, ele vai concluir o seu raciocínio, nos convidando então de maneira definitiva a poder servir a Deus, nosso Deus, com temor, com reverência. Eu gosto muito do capítulo 12 de Hebreus porque ele remete ao capítulo 5 de Deuteronômio, a passagem da história de Israel, logo depois da aliança no Sinai, quando o Senhor entregou a Moisés aquilo que nós chamamos de os 10 mandamentos, o decálogo, e todo o povo fez uma aliança com Deus. E naquele momento, aquela aliança foi feita de uma maneira muito clara para o povo. O monte como fumegava por causa da presença de Deus, as pessoas estavam em verdadeira reverência, temor diante do Senhor, a ponto de virarem para Moisés e dizerem: olha, é melhor que você suba ao monte, você fale com Deus e nos transmita os ensinos, as direções, a lei de Deus, porque nós sabemos com quem nós estamos lidando, e servir a Deus não é algo que deve ser feito de qualquer maneira e não queremos ser consumidos. Mas esse chamado de Hebreus, esse olhar para a aliança de Deus com os homens, lembrando do que aconteceu lá no Sinai, ele recebe uma dimensão ainda mais profunda, porque o autor de Hebreus vem nos lembrar que a aliança que nós temos não é mais aliança somente da letra, não é mais aliança que tem como fiador dela um homem como nós, como era Moisés, mas sim um homem como nós, mas que é o Filho de Deus que se fez carne, Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós temos uma comunhão ainda mais intensa, nós temos ainda mais acesso ao nosso Deus, e isso para nós traz promessas e realidades ainda mais gloriosas, mas que devem ser levadas com mais ainda seriedade, e é isso que o livro de Hebreus vem nos comunicar. Mas nesse chamado, resumido nesse versículo, a mensagem que quer trazer, ele nos lembra alguns fundamentos da nossa relação com Deus. E esses fundamentos eu quero compartilhar com você, te encorajando a servir a Deus com ainda mais firmeza, não deixando nada te desanimar, nada te fazer sentir desamparado, nada te fazer mais fraco do que você realmente é em Cristo Jesus. Primeiro tópico que eu quero poder compartilhar contigo desse verso é que ele nos lembra que nós recebemos um reino inabalável. Inabalável.
Se lá no Sinai o próprio Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra, aqui nós temos uma aliança com Deus feita pelo sangue do Filho de Deus. O Senhor se fez homem e Ele, com seu sangue, com a sua própria vida, estabeleceu a aliança que nós temos com o Senhor. E se o próprio Deus, se tornando fiador da primeira aliança, ainda que Ele tinha uma relação indireta com o seu povo, agora Hebreus vem nos lembrar que nós temos uma relação mais direta, porque é por meio de Jesus. E se aquele reino ninguém podia desfazer as promessas que eram dadas a Israel, agora ainda que chegou a nova aliança por meio de Cristo Jesus, agora esse reino não será nunca, jamais abalado. Eu quero, por meio dessa expressão do texto bíblico, reino inabalável, te encorajar a continuar servindo a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, não se deixar desanimar por nada, te lembrando que a sua relação com o Senhor, assim como a minha, nós que estamos em Cristo Jesus, nada pode mudar a nossa comunhão, nada pode mudar a nossa relação de filhos e de povo de Deus. O Senhor governa sobre todo o universo e Ele deu o seu próprio Filho para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que Ele governe a nossa vida de maneira definitiva. Então eu quero te dizer que nada, nem ninguém pode determinar a minha e a tua vida mais do que o Senhor. Qualquer pessoa que tenha algum tipo de autoridade, qualquer pessoa que tenha algum tipo de influência sobre as nossas vidas, estão debaixo, sobretudo, da influência de Deus que governa sobre nós. E o governo de Deus é inabalável, nada nem ninguém pode mudar aquilo que Deus escolheu nos conceder. A sua salvação, a filiação que nós temos por meio de Cristo Jesus, a vida eterna, a paz, ser membros do corpo de Cristo e todas as coisas que esperamos no Senhor, nada disso pode nos roubar. E isso já deveria ser um motivo suficiente para não nos deixarmos enfraquecer diante de circunstâncias passageiras da vida, diante de problemas que enfrentamos, porque nós temos que saber, nada pode abalar a relação que eu tenho com o Senhor. A aliança que foi estabelecida por meio de Cristo Jesus, ela é inquebrável. Nada vai tirar-nos da nossa relação com o nosso Deus. E mediante isso o texto nos convida a uma segunda postura, que lógico que tem consequência com essa situação de que nós somos participantes de um reino inabalável. Ele chama-nos aqui, nós retenhamos a graça. A salvação nos é dada de graça, nós não fizemos nada para merecer ser participantes desse reinado de Deus que ninguém pode roubar de nós. Mas, porque ela é de graça, não podemos viver como muitas coisas que nós fazemos no dia a dia. Tantas coisas que recebemos de graça, achamos que não tem grande valor, que pode ser descartável, que pode ser uma experiência passageira. E o texto nos convida, não vamos fazer isso, vamos reter a graça de Deus. O Senhor comprou a nossa salvação com alto preço, Ele deu tudo de si para que nós possamos dar tudo de nós. E a graça de Deus não nos exime do esforço de termos que viver os desafios do reinado de Deus, muitas vezes em circunstâncias adversas, mas com a graça de Deus nós podemos vencer e por isso precisamos reter a graça, nos mantermos na presença do Senhor, mantermos nossa fé ativa, mantermos crescendo espiritualmente, mantermos a nossa fidelidade a Deus. O livro de Hebreus todo vai tratar sobre essas coisas. Nós estamos em Cristo Jesus, recebemos uma salvação de graça, não vamos desprezá-la, vamos viver intensamente,
vamos poder desfrutar da comunhão com Deus, vamos dar continuidade a uma linhagem de homens e mulheres que fizeram obras grandiosas e deram um testemunho maravilhoso de fé e do poder e do amor do Senhor para com a humanidade. Nós que recebemos pela fé em Cristo Jesus a salvação a esse reino, somos responsáveis a dar continuidade nessa história, mas nós precisamos reter a graça. Nós não podemos simplesmente viver de qualquer maneira, como se nós fôssemos o centro do universo e agora eu posso desanimar, agora eu posso desistir, agora eu posso me deixar enfraquecer. Não faça isso. O Senhor que te salvou de graça, pela graça vai te sustentar para que você se mantenha firme. Então retenha isso. Não decresça espiritualmente, mas cresça. Não deixe diminuir sua comunhão com Deus, mas aumente. Não deixe o fogo se apagar, mas faça com que a brasa do seu altar, do seu coração se mantenha acesa, como o fogo se mantinha sempre aceso no templo do Antigo Testamento, porque o reino que vivemos é superior ao antigo e não há motivos para que deixemos as questões da vida interrompam a nossa comunhão com Deus e tenhamos a graça. E por fim o texto diz, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Nós somos servos de um reino e nós recebemos esse reino de graça para poder servir a Deus. Isso também é um privilégio. Nós podemos servir pessoas, nós podemos servir a pátria, nós podemos nos colocar a serviço de causas, mas a palavra de Deus nos dá a oportunidade de poder servirmos diretamente a Deus. Pensa numa pessoa rica, pensa numa pessoa importante, de repente trabalhar para essa pessoa costuma ser vantajoso para qualquer um. Estar próximo dela pode nos conduzir uma pessoa, alguém, a poder crescer na vida, experimentar coisas que, quem sabe, em outras circunstâncias ela não experimentaria, aprender tantas coisas que diante de outra pessoa não aprenderia. Nós somos chamados a servir a Deus. Imagina o quanto isso não pode nos enriquecer. Imagine quanto isso não nos pode colocar numa situação de nos fazer a nossa vida engrandecida. Então nós vamos valorizar isso, por isso o texto nos chama, vamos servir a Deus com reverência, vamos servir a Deus com temor, vamos saber que não estamos prestando contas a qualquer um, mas que a nossa vida nos foi dada por Deus, de maneira que vamos prestar conta diante dele de como temos vivido. Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado emprego, trabalho, dinheiro, Ele tem nos dado família, Ele tem nos colocado tantas coisas em nossas mãos para que nós possamos servi-lo. A Bíblia diz que o mundo e tudo que nele há pertencem ao Senhor. Como temos vivido sobre a face da terra, precisamos viver de uma maneira justa, precisamos viver de uma maneira que honre ao Senhor, que honre a criação, que honre as pessoas, precisamos viver de maneira que honre nós mesmos, que somos chamados pela palavra de Deus de imagem e semelhança do Senhor. Por isso nós precisamos dar valor à oportunidade que nos é dada de servir a Deus. Por isso devemos aprofundar a nossa reverência ao Senhor, o nosso temor a Deus. O nosso Deus é fogo consumidor, Ele é santo. Nada poderia estar diante dele e permanecer, especialmente nós que somos falhos. Mas ele é tão misericordioso, tão bondoso, tão gracioso, que ele se revela ao seu povo e não nos consome. Ele não olha para as nossas fragilidades, os nossos pecados para nos consumir, mas ele olha de maneira que ele possa nos redimir. Então nós precisamos dar valor a isso. Nós precisamos nos apegar a isso, nós precisamos nos sentir gratos, eternamente gratos por isso, e não deixar com que as circunstâncias do nosso dia a dia abalem a nossa fé, abalem a nossa confiança, abalem o nosso relacionamento com Deus, abalem a nossa fidelidade ao Senhor, aquilo que é bom. Nada deveria abalar, porque somos membros de um reino inabalável. Então não desista.
não deixe de crer, não se enfraqueça. Não, o Senhor te salvou de graça e de graça Ele vai te manter de pé. Não deixe, não perca aquilo que Deus tem feito na sua vida até aqui. Ele vai aperfeiçoar, Ele vai completar, porque a aliança que Ele fez contigo não foi paga por um preço qualquer, foi o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos colocou em condição de estarmos na presença do Senhor. Então não se abale, se firme nas promessas do Senhor, se aproxime de Deus com reverência, com santo temor, tenha alegria de poder servir a Deus, porque isso só vai poder trazer para a sua vida o bem. Servir a Deus é um privilégio que nos traz muitas graças, que nos dá uma condição de paz, de alegria, que a bênção do Senhor é sobre as nossas vidas. Então não perca essa oportunidade, creia no Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por você, e receba essa salvação que é de graça. Não depende do que você faz, mas do que Cristo fez. Mas isso não significa que nós podemos também desprezá-la. Não despreze. Ouça a voz do Senhor falando ao seu coração, responda com fé e permaneça na presença do Senhor. Deus te abençoe, você tenha uma semana de paz, de alegria, de firmeza. Fortaleça os seus joelhos, não deixe eles vacilarem e se mantenha na presença de Deus, porque você é membro de um reino inabalável, de um Deus que é fogo consumidor, e Ele quer nos dar a oportunidade de reter tudo aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade. Amém. Eu também quero orar por sua vida, por sua família, para que o Senhor te fortaleça, de maneira que você não fique abalado, de maneira que você se encoraje, de maneira que você se sinta mais capaz de poder reter a graça de Deus. É necessário crer, é necessário responder com fé ao Evangelho, por isso creia no Senhor Jesus Cristo. Não se desespere, não se abale, mas Ele é fiel e poderoso para ouvir as nossas orações. Ele não pede nada de nós que nós tenhamos que fazer absolutamente sozinhos. Ele está conosco. Então quero orar por você, porque Deus é quem vai te sustentar diante de qualquer adversidade. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, por essa vida que está me ouvindo. Senhor, ó Deus, ainda estou gravando essa mensagem, mas essa pessoa, Senhor, foi escolhida pelo Senhor para poder, ó Deus, ouvi-la e para, Pai, ó Senhor, ó Deus, apresentar diante de Ti as suas causas, as suas necessidades, as suas ansiedades, preocupações. E em nome de Jesus Cristo, que intercede por nós diante do Teu trono de graça, que ouve o clamor da sua alma, mesmo que essa pessoa não consiga orar sozinha, e lhe deu capacidade, não capacidade, mas lhe deu a comunhão do Espírito, a intercessão do Espírito que geme em nós, de maneira que nossa oração chegue até o Senhor. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha fortalecer esta pessoa, esta vida, esse amado, essa amada do Senhor, ó Deus, que necessita da Tua ajuda, da Tua paz, da Tua graça, do Teu encorajamento. Vem renovando, ó Deus, com a mão do Senhor, com a presença do Teu Espírito, ó Deus, o ânimo, a fé, ó Deus, a coragem, ó Senhor, ó Deus, vem renovando as forças, ó Deus, renovando a mente, o coração, vem tirando, Senhor, ó Deus, todo abalo emocional, todo abalo espiritual, Senhor, ó Deus, vem, Senhor, ó Deus, com refrigério sobre essa vida, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, se existe algum motivo específico que deve ser apresentado diante do Senhor, ouve essa oração. Se existe alguma enfermidade, ó Deus, ou alguma situação de enfermidade que causa ansiedade, Senhor, vem com a Tua provisão, Senhor, ó Deus, vem com o Teu braço forte, sustentando, visita essa vida, Senhor, e nós cremos e por isso oramos, traz a cura, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, se existe alguma situação de preocupação,
porque, ó Senhor Deus, vivemos num momento de crise econômica, Deus, que a mão do Senhor seja com essa vida, Deus, dá a provisão, dá o sustento, ó Deus, guarda o emprego, e se ele não foi guardado até aqui, Senhor Deus, por adversidades da nossa fragilidade social, ó Pai, Deus, abre portas para que haja novo emprego, Senhor, e não haja desabastecimento nesta casa, Senhor, mas haja suprimento de todas as suas necessidades, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, se existe necessidade de renovo espiritual, se existe angústia, se existe fraqueza, Senhor, um sentimento de vazio, de necessidade, vem com teu Espírito, ó Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, ó Pai, renovar este coração, renovar essa mente, vem despertar as consciências, ó Deus, os pensamentos, os sentimentos, levando-os todos cativos ao senhorio de Cristo Jesus, para que haja paz, para que haja, Senhor, ó Deus, confirmação da obra graciosa que foi feita por Cristo na cruz do Calvário, e que, Senhor, ó Deus, é real para aquele que crê, Deus. Senhor, em nome de Jesus, confirma vocações, Senhor, põe a Tua palavra, Senhor Deus, na boca dos Teus filhos, ó Pai, para que eles possam, Senhor, ó Deus, ser encorajados no momento oportuno, e fazer, ó Deus, e falar aquilo que precisam falar. Pai, em nome de Jesus, seja qual for a circunstância, que o Senhor, ó Deus, possa completar a Tua obra, a Tua vontade nessa vida, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. O Senhor ouviu a tua oração e Ele há de completar a obra dele em sua vida.